Pensa comigo. Toda nação é moldada por decisões do passado, claro. Mas olha, poucas escolhas foram tão drásticas, tão insanas e com consequências tão duradouras quanto a que a gente vai destrinchar hoje. Imagina um jogo de apostas de altíssimo risco, uma verdadeira roleta russa histórica, onde o prêmio era um continente inteiro e o preço de perder era a ruína total ou a morte. Hoje, a nossa análise mostra como uma aposta desesperada lá atrás definiu as fronteiras, a demografia e aquelas desigualdades estruturais profundas de um país gigantesco. Sejam bem-vindos a mais uma explicação. Bora começar? Imagina a cena. Começo do século XVI. O rei de Portugal, Dom João III, está com um problema colossal nas mãos. A coroa tem um território gigantesco e totalmente desconhecido nas Américas. E, para piorar, a costa está cheia de navios corsários franceses rondando a área. Qual é o grande problema aqui? O cofre do rei está praticamente zerado. Manter frotas patrulhando milhares de quilômetros de praia era caro demais e não resolvia o problema. Ele precisava povoar a terra para não perder tudo. Mas como a gente faz isso sem um tostão furado? Certo, vamos mergulhar nisso, porque a saída que a coroa arrumou foi, no mínimo, radical. Eles decidiram simplesmente terceirizar um novo mundo. A ideia era jogar toda a bomba, o risco financeiro e a responsabilidade de defender o território direto para o colo da iniciativa privada. Era um esquema meio inspirado na enfiteuse romana, sabe? A coroa continuava dona do papel, mas entregava a posse útil e a exploração na mão de quem tivesse coragem de arriscar a própria pele. E o que impressiona mesmo é a escala absurda da brincadeira. Eles pegaram um mapa da costa do Brasil e fatiaram tudo horizontalmente, criando 15 pedaços gigantescos. A gente está falando de faixas que tinham 50 léguas ou mais de litoral, indo reto para o interior, até onde ninguém fazia a menor ideia do que tinha. Foram linhas retas, traçadas numa mesa lá em Lisboa, dividindo uma terra da qual eles só conheciam basicamente a areia da praia. E você acha que essas 15 fatias colossais foram a leilão para milhares de colonos? Que nada! Elas foram parar nas mãos de um grupinho super exclusivo de apenas 12 homens. Eram burocratas e militares da alta elite de Portugal que ganharam o título de donatários. A divisão foi tão absurdamente desigual que só os irmãos Sousa levaram 5 dessas fatias de uma vez, totalizando umas 180 léguas de terra só como recompensa por serviços prestados à coroa. Seção 1. As regras do jogo. Poder supremo no papel. Agora, o que é realmente chocante aqui é a quantidade de poder que esses caras ganharam. Antes mesmo de pisarem no mato e sentirem o drama dos trópicos, a papelada feita em Lisboa já transformava esses 12 homens em verdadeiros reis. Eles passavam o cargo de capitão e governador de pai para filho, fundavam vilas, nomeavam juízes e cobravam impostos altíssimos. E as fontes deixam claro uma realidade brutal. Eles ganharam carta branca para escravizar as populações indígenas, botar todo mundo para trabalhar nos engenhos e até enviar 39 pessoas escravizadas por ano para serem vendidas lá em Lisboa, totalmente livres de qualquer imposto. Mas, claro, tinha uma pegadinha monstruosa nessa história. O rei te dava poderes quase divinos no papel, mas... E a grana? Nada. Zero. Os donatários assumiam absolutamente todo o risco financeiro nas costas. A lógica era simples. A colônia tinha que enriquecer a metrópole e não dar despesa. Então o governo garantiu o território sem tirar uma moeda do tesouro real. Se o donatário não tivesse dinheiro próprio para atrair gente, construir defesa e começar a plantar, ele que afundasse sozinho. Seção 2. O clímax da aposta. A realidade atinge a costa brasileira. É exatamente nesse ponto que o bicho pega e a grande maioria descobre que entrou numa furada. A gente sai das salas luxuosas da Europa e bate de frente com a realidade mortífera da selva. Esta imagem ilustra brilhantemente o principal erro dos europeus. O continente não estava vazio. A resistência das populações indígenas foi extremamente organizada, feroz e letal. Grupos como os aimorés não deixaram barato. Eles impuseram derrotas esmagadoras, destruindo engenhos, queimando roças e defendendo as terras deles com unhas e dentes. A ideia de chegar e governar durou muito pouco contra ataques constantes para cima de colonos que não estavam nem um pouco preparados para essa guerra. Na prática, isso virou um colapso espetacular. Lugares que tinham rios maravilhosos e terra super fértil como o Espírito Santo e Porto Seguro simplesmente desmoronaram. Junto à falta de dinheiro, a confusão gerada por criminosos exilados mandados de Portugal, motins internos toda hora e os ataques indígenas, o resultado foi que a maioria desses assentamentos virou um monte de ruína abandonada, com a galera fugindo desesperada ou morrendo de fome. Então, o ponto crucial da nossa explicação é o contraste
brutal que rolou. Enquanto quase o litoral inteiro se tornava um cenário apocalíptico de desastre e retrocesso, duas únicas capitanias tiraram a sorte grande nessa roleta russa: Pernambuco, lá no norte, e São Vicente, no sul. E por que será que só essas duas deram tão certo? Basicamente, dinheiro e gestão. Pernambuco teve a mão firme do Duarte Coelho, que injetou muito capital e fez a produção de açúcar decolar rápido. São Vicente, que já tinha uma infraestrutura anterior, conseguiu manter os engenhos rodando e as pessoas seguras. E aí, aconteceu um efeito dominó. Como essas duas estavam prosperando, elas acabaram sugando os colonos sobreviventes que fugiam do caos, da fome e da guerra nas capitanias falidas. Isso concentrou a riqueza e a força de trabalho todinha nesses dois polos. Seção 3. O legado da aposta. Semeando as sementes da desigualdade. Vamos dar um passo atrás e entender como tudo isso desenhou o Brasil. E isso não é só curiosidade histórica, tá? A divisão apressada dessas terras criou uma lógica estrutural que a gente sente até hoje. Como os historiadores apontam bem claramente nas nossas fontes, o grande erro do rei não foi exatamente buscar parceiros privados, mas sim o imediatismo louco de fazer tudo às pressas. Dar latifúndios imensos para caras que não tinham bolso para bancar a colonização foi um tiro no pé. Se eles tivessem dividido a terra em lotes menores, em volta de portos estratégicos, a colonização teria sido muito mais povoada e fácil de defender. O saldo final dessa roleta russa é que o país já nasceu todo desequilibrado. A brincadeira de isolar capitanias gigantescas plantou rivalidades regionais muito profundas logo de cara. A gente acabou com uma população espremida em alguns poucos bolsões de riqueza gigantesca, bancada pelo açúcar e pela escravidão, enquanto pedaços imensos do território ficaram esquecidos, estagnados e afundados na pobreza por gerações e gerações. E é com essa pergunta que a gente encerra. Quando você olha o mapa de hoje, com todas essas diferenças absurdas de economia, as disputas por terra e a concentração de poder, quanto disso não é exatamente o eco direto daquele ano de 1534? É fascinante e até meio assustador pensar que o desespero de um rei falido há quase 500 anos ainda dita as regras do nosso jogo estrutural hoje, né? Foi uma verdadeira aposta histórica. E a verdade é que essas fichas continuam rolando na mesa. Muito obrigada por acompanhar a nossa análise de hoje e até a próxima!